Tudo sobre a Ai, origem do não. Chacritrix. Não, Tu já viu esse? não. Então Devido vamos ao lá. sucesso do vídeo do Carnitrix e o vídeo do Bloodtrix, eu decidi fazer mais um vídeo de um Meiu de Ben 10 que tem se E esse é o melhor de popularizado entre a todos. fandom recentemente. E hoje Meu nós Deus. iremos Esse falar deveria sobre a ser SAU do canônico. Chacritrix. E só pra A última relembrar, imagem ou eu pra fiquei quem com ainda medo não já. viu os últimos Eu vídeos, já A estou com última medo, não imagem? começou. sobre a Eiyu do Chacritrix. E Ai, só pra mó relembrar, ou pra quem ainda filho. não viu os últimos vídeos, Eiyu é uma sigla para Alternative Universe, ou traduzindo Universo Alternativo, que na maioria das vezes é um termo usado para se referir a fanfics de mundos alternativos, como no caso do Eu fico Carnitrix eu Esse gosto, deveria mas ser não e desse tipo. canônico. agora do Chacritrix. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Chacritrix. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom, o Chacritrix foi criado pela usuária Trix the Alien do Twitter, ou então agora o atual X. A história do Chacritrix é bem mais simples e curta que a do Carnitrix, devido ao fato de estar em Será, né? desenvolvimento há um curto período de tempo em relação ao Carnitrix. Bom, basicamente a história do Chacritrix é de que o Vomax, em sua época de encanador, conheceu o Azimuth em algum momento de sua carreira e o convenceu de que a melhor forma de trazer a paz para todo o universo seria criando um dispositivo Caraca, que óbvio que foi o permitisse que Vomax, qualquer né? espécie pudesse se Pô, reproduzir com qualquer outra. Quando eu esse me identifico muito dispositivo com foi ele, eu também finalizado, gosto de ET. Pois é. Eu e ele somos Obviamente foi o iguais. Vomax. Cara, o Vomax com certeza ia aproveitar ele muito esse estava sendo relógio. A Área transportado em uma 51 é nave, que puteiro. assim como é na série Exato. original, foi atacada pelo Vilgax em sua nave. E semelhante ao Vilgax Prime, esse Vilgax queria o Chacritrix não só para criar um exército, mas para criar um exército de poderosos híbridos com os poderes de cada espécie. Após isso, a história que todos nós conhecemos do clássico se repete, com o Ben encontrando o dispositivo na floresta durante as suas férias de verão com seu avô e sua prima, porém com a importante diferença de que o dispositivo era o Chacritrix e não o Omnitrix. Quando o Ben pegou o Chacritrix, semelhantemente ao invés da série original, ao acionar o relógio, nada aconteceu com Ben. Na verdade, ele não se transforma, mas cria uma espécie de versão feminina e humanizada do Chama, o que mostra a principal função do Chacritrix em ação, que é de gerar uma versão mais reproduzível, assim dizendo, de uma espécie alienígena usando Cara, como mas ela é de base o fogo? DNA do Como é que é isso? portador. Nesse Velho, caso, o mas se Ben, aparecesse um esse currículo humano. pelado na Falando minha agora sobre casa as agora, pô, funcionalidades de algumas amassava ele. curiosidades sobre o Chacritrix e a SAU em geral, o funcionamento do Chacritrix no que diz respeito à ativação é muito semelhante ao do Omnitrix. Porém, ao invés de transformar um usuário numa espécie alienígena, ele pega parte do DNA do portador e mistura com o alienígena selecionado, assim gerando um indivíduo híbrido e suficientemente compatível Caraca, com o que isso? portador para a reprodução. Porém, é importante ressaltar de que se é entendido que o DNA utilizado não são especificamente os genes do próprio Ben, por exemplo, mas sim o DNA humano. Dessa forma, o Claro, alien porque senão gerado ia nascer. Senão ele ia estar fazendo um filho com ele mesmo e ia É, nascer um seria bebê muito deformado, bom. não um pelo híbrido. Ia ser um Chacritrix híbrido não seria como a Eunice, por estranho. exemplo, que possui o DNA da Gwen, mas seria algo semelhante ao Nanomech, que é uma fusão do DNA nanochip com o DNA humano, assim Meu como o Deus, Omnitrix do que foi clássico isso, velho? seria a Caraca, cara, fusão do esse filme é DNA bizarro, nanochip cara. com o DNA humano. Meu Eu Deus. gostava desse filme. Clássico, o Chacritrix está em sua versão protótipo, o que resulta em erros e falhas, assim como o Omnitrix original tinha. Só que nesse caso, os erros e falhas são de que alguns dos alienígenas gerados não têm DNA humano suficiente para serem compatíveis para a reprodução. Falando agora um pouco mais da história, o Ben, quando pegou o Chacritrix, obviamente não fazia ideia de que o relógio foi feito para a reprodução, e na verdade ele acredita que o relógio funcionava para invocar guerreiros alienígenas à sua disposição. Afinal, Entende? os aliens, além de estarem no ápice de sua espécie como no original, eles também possuem consciência e já nasciam com o desejo natural de reproduzir o comportador. Mas E nessa época aí, não sei se você Hum, assistiu, mas o não. Ben ele gostava de lutadores sumô. Ele Ah, ficava sim, sim, tentando colecionar, pegar carta dourada, os caralho. lembro.
Ele só queria Devido aos saber disso efeitos do nessa época. Shaktrix protótipo, os aliens acreditavam que esse sentimento e amor Ele ainda não tinha verdadeiro visto é o o que o tamanho da leva a bunda da prima obedecer dele. às ordens do portador sem Exatamente. questionar. E o Ben usa isso para atos heróicos e para lidar com adversidades, já que ele aparentemente Ele tá meio ia musculoso passar aí, pelas pra uma mesmas criança. situações, ou ao Pois menos é, né? parecidas com Criança a de Super hoje. Prime. E claro que nisso tudo, o Ben estranha o fato de todos os aliens que ele gera serem fêmeas. Assim como o Ben, a Gwen nessa EU é tão inocente quanto ele, também acreditando que o relógio foi feito para invocar super-heróis alienígenas. Já o Vomax, como ele deu a ideia do relógio, ele sabe muito bem do que se A trata. cara do Mas Vomax assim eu como não ele vejo. esconde Claro que a ele identidade sabe. encanadora da série clássica, ele esconde o verdadeiro propósito do Shaktrix, do Ben e da Gwen. O controle mestre do Shaktrix permite que o usuário invoque quantas alienígenas ele quiser. Pode ser algumas ou todas elas, de acordo com a criadora da SAU. O Ben não sente romance ou atração por esses aliens, afinal ele é só uma criança de 10 anos, e ele não teria 10? Ele não tinha. Era 10 anos que ele tinha nessa época? por Acho que que sentir é, né? isso por elas Eu não se me ele lembrava disso, acho que acredita era mais. que elas são como super-heróis, embora O Ben seja 10? possível que isso Você vai ter mude aos mais? 15 anos do Ben, que seria na época de Força Alienígena. As espécies alienígenas É, mas não é bem 10 porque ele tem 10 anos, né? É, Não era porque ele virava 10 aliens? não sei. Eu não Caralho. aos 15 assisti. anos do Ben, que seria na época de Força Pode Alienígena. ser As também. espécies alienígenas que se reproduzem de forma diferente, como no caso do Friagem, onde todos os necrofrigianos são confirmadamente fêmeas, o que por tabela, consequentemente, os faz ser assexuados, estão catalogadas no Shaktrix. Afinal, como os aliens são hibridizados, isso iria permitir que os aliens como Friagem tivessem uma aparência bem mais femininas nos padrões humanos, e claro que pudesse se reproduzir de acordo com a biologia humana. Afinal, a princípio, o Shaktrix também é tecnologia de nível 20, assim como o Omnitrix. Falando do nome do relógio, o Shaktrix é uma junção da palavra Omnitrix com a palavra Shaktiar-se, e essa palavra é uma gíria Isso. espanhola que se adequa ao contexto da SAU. E aproveitando que estamos falando do nome do relógio, podemos citar algo que acabou ficando de fora do vídeo do Carnitrix, que é o significado de seu nome. Pode parecer que a resposta é óbvia, que é a junção de Omnitrix com carne, mas na verdade o nome é a Como junção de palavra Omnitrix com a palavra Carnifex, que traduzindo significa verdugo em espanhol, e verdugo traduzindo para o português significaria carrasco. E claro, falando de outra EU que surgiu O verdugo junto do dessa Resident onda Evil de 4. universos de Ben 10, como vocês viram no vídeo passado que saiu na terça-feira aqui no canal, também há o Bloodtrix, que segue a ideia de juntar a palavra Omnitrix com alguma outra, no caso Bloodtrix, a palavra Blood, que em inglês significa sangue. O Shaktrix possui muitas das funções do Omnitrix original, como o modo de escanear DNA, o controle mestre que já foi explicado como funciona anteriormente, e também ao modo salva-vidas, que funciona de uma forma bem simples, em que ao detectar um perigo eminente na vida do Ben, o Shaktrix imediatamente irá invocar um dos alienígenas para proteger ele. A diferença é que não há limites de tempo para recarregar, e também ele possui o modo de recalibração, que de acordo com a criadora haverá sim um Shaktrix recalibrado, bem como um Super Shaktrix e um Shaktrix definitivo. E com todas essas diferenças na lore e no Medo. relógio, o Um Shaktrix Super Shaktrix, porque quem criou o Super Omnitrix foi aquele que era da mesma raça do Azimuth, só que ele queria o Omnitrix pra ele. Ele que inventou o Super Omnitrix. Não sei E não. aí, por que alguém inventaria o Super Shaktrix? Isso não faz muito e um sentido. Shaktrix definitivo. E com Sei lá, todas essas porque quer diferenças criar na um lore outro e no relógio, você pode se perguntar o que É porque o Ben. É porque um tem um harém. E ele vai ter o harém supremo. Não faz Faz muito sentido. sentido isso. aconteceria com É o Kevin com nome o dele? Albedo nesse O cara da Bíblia. Esqueci o nome dele. Salomão? Teve 1000 É, mulheres? é isso que ele E queria. bom, de acordo com a criadora da SAU, o Kevin se seguiria basicamente da mesma forma como foi no original, mas deixando a possibilidade de que, como ele estaria absorvendo o DNA de alienígenas fêmeas, isso poderia Cara. fazer com que sua mutação em Kevin Kevin vai virar ou mulher? uma das outras acabasse se tornando feminina também, mas isso é apenas um talvez. E caso tenha dúvida, Amassava o Kevin mulher. E tem uma pergunta aqui, ó. Se aquelas aliens, elas estavam, tipo, programadas pra querer ficar com o Ben e tal, se o Kevin sugasse elas ali, o poder delas, ele também não ia sentir atração pelo Ben?
Possivelmente. Dúvida, mesmo Kevin absorvendo Seria o engraçado DNA de ver dessas isso no aliens desenho. do bem, ele não iria se sentir atraído por ele como elas ficam, pois a paixão delas Caraca, é cara, algo acabou de da responder. consciência delas feita pelo Shaktrix. E assim como o Kevin não absorveu a personalidade do Ben na série original, nada disso ocorrerá aqui. Já o Albedo O devido cara ao respondeu erro logo do em seguida a Shaktrix minha pergunta. protótipo, ao DNA humano no Ele está Shaktrix, ouvindo. isso resulta no Albedo, ao invés de ter um Shaktrix que pode invocar aliens como o Ben, o Shaktrix, assim como o Omnitrix, transformou o Albedo no Ben como no original, com a diferença de que era uma versão feminina dele. Em caso de fusões Mas já existe. conflituosas, É como a as Gwen. ocorridas no episódio Pior Doutor que é. Animal e o Raio Eles são Mutante, idênticos. o Shaktrix geraria um alienígena fusionado, onde a mente consciente das duas aliens fundidas brigariam para ver quem ficaria no controle do corpo. Em casos Caraca, que bizarro. específicos de aliens como o Alien X, ele possui suas consciências como qualquer outro sábio celestial O Alien e age X de virou o acordo. Alien Já o X20. fantasmático, que no caso aqui O ainda Alien seria o X20. Scare, a mente dele está confusa do porquê ele está numa versão feminina de si mesmo e também do porquê sua genética se sente atraída pelo bem. Mas assim como as outras aliens, ele trata de esconder isso. Aliens que podem se clonar como o Eco-Eco, o Chocante e o Clone mantêm o mesmo desejo e comportamento. No caso de aliens com tamanhos diferentes como o Massa Cinzenta e o Gigante, o Shaktrix funcionando corretamente daria DNA humano suficiente a eles para que ficasse no tamanho humano adequado, mas devido aos Assim Ah, mas tem aí qual é a graça. vantagem? Aí não tem vantagem, pô. Eu quero um bichinho pequeno pra enfiar dentro da minha bunda. não acontece. Continuando Você a tem que falar ter de o eventos virar o da série gigante ali. original, o Ben ficando Pra ter uma mulher doente no gigante, né? episódio Efeitos Colaterais Pois é. não deixaria as alienígenas doentes, pois elas já foram geradas antes. Já outro caso, como o feedback, a alien gerada pelo Shaktrix, no caso a versão do feedback, seria como que uma melhor amiga do Ben, algo para ser equivalente ao vício que o Ben original tinha em se transformar nele. Como citamos anteriormente, a princípio haverá um Super Shaktrix, mas como seria os Supremos? E de acordo com a autora, há duas possibilidades. Ou os Supremos seriam feitos pelo Albedo para que as aliens se tornassem máquinas de guerra, ou então, caso ele quisesse ultrapassar o Azimuth, os Supremos seriam a forma definitiva de reprodução. E para finalizar as informações gerais Mas do o que isso Shaktrix, significa? precisamos falar que o Uma fato boa dos pergunta. alienígenas gerados Não falou nada com nada. artificialmente pelo Shaktrix receberam, ou ao menos deveriam receber, a quantidade certa de DNA do portador para que seja possível a reprodução com os aliens. Não é um conceito exatamente novo na franquia, afinal no episódio Tempo Fechado de Ben 10 Força Alienígena, o Kevin cita que é comum terem híbridos de humanos fechado de Cara, esse cara, 10 Força Alienígena, o Kevin ele é híbrido de um humano com De fogo, velho. um ser de Comeram fogo. Como é que é fogo. isso? Como isso aconteceu? Ah, boa pergunta. Eu não sei, Dito cara, como isso, isso é eu possível. super faria isso. cita que é comum terem híbridos de humanos com aliens. O Chama Júnior é provavelmente meio humano. Humano com ancestral alienígena é bem comum. A maioria tem superpoderes. Comum? É sim. Você é um deles. Tem superpoderes por causa do seu avô. Embora seja incerto se isso possa ser apenas uma informação falsa plantada pelos Cervantes na mente do Kevin, mas o fato é que os humanos possuem uma maior compatibilidade com os aliens, seja ela a maioria ou não, como é evidenciado em outros casos como a Verdona. Indo agora para falar dos designs e visuais da SAU, e vamos começar a falar do próprio Shaktrix em si. Seu design reflete seu funcionamento, sendo o ícone composto por dois corações e um botão de acionamento também Um relógio de boiola. Os cilindros que saem de seus cantos também representam Mas esse relógio é a muito figura de um feio, coração. As cores do dispositivo são predominantemente violeta e lilás. Agora falando das alienígenas em si, a primeira alienígena oficial a ser feita para a SAU é o Chama, ou então a Chama, digamos assim, onde ela possui Não uma faz aparência sentido ela tá Vai pegando detalhar fogo. todo o chão, né? pirunita fêmea, com possivelmente a diferença mais notável sendo que seu corpo possui um formato de ampulheta, onde a É tipo os animais em desenho. É. E aí tem a versão masculina e a versão feminina dos animais. É Fica uma com versão uns muito... peitão, uns bagulho muito bizarro. Ele não vai detalhar todos eles não, né? Por favor. Não, não vai, eu acho que não. cintura e das coxas é mais avantajada. Ela possui uma espécie de colar preto em volta de seu pescoço, onde o símbolo do Shaktrix está localizado bem no centro dele, ficando em uma posição muito semelhante à posição do Omnitrix do Chama do Reboot. Agora o besta Horrível. que notoriamente é Coisa um feia. dos aliens que possui bem Isso daí é mais DNA sacanagem. humano, onde ao invés Eu quero de parecer furry, eu com- quero comer o bicho. Eu não quero mulher, não.
Pô, isso aí foi sacanagem. A besta é uma humanoide com algumas partes de Whoopmancer. Ela utiliza um traje preto Esse aí com tá duas muito linhas feio. brancas verticais subindo pelas pernas e 3 linhas laterais brancas em cada lado da região. Cara, ela me das lembra um costelas. pouco a- O símbolo do Shaktrix está Qual é o nome dela, cara? Daquele anime ruim pra caramba? Anime ruim? Que a garota Toradora? fica. Não, que a garota fica perturbando o senpai. Qual é que é o nome dela? Nagatoro. em um pedaço de armadura preta com Não sei uma por que, linha ela me branca lembra Nagatoro. localizada no ombro, semelhante a onde está localizado o Omnitrix do besta do clássico. Por fim, agora o último alien canônico do Shaktrix, feito até o momento de produção desse vídeo, é a XLR8. Essa transformação confirmadamente possui mais DNA Quinacelerano. As mudanças mais notórias no design certamente são no formato do capacete e na Já aparência apareceu do uma rosto, fêmea que dessa implicitamente foram espécie refeitas aí, de uma forma mais humana híbrido e mais humano. feminina. no desenho. Bem como o corpo, com a XLR8 sendo mais ereta que o XLR8 e possui coxas bem maiores, bem como glândulas mamárias maiores que as apresentadas pelas fêmeas quinaceleranas vistas em Omniverse. E como tem poucos designs de aliens oficiais da criadora, nós podemos comentar um pouco sobre os designs feitos por fanarts que a própria criadora republicou em suas redes sociais. O primeiro que podemos comentar aqui é o fantasmático Preguiçosa, nem pelos fez esse Firebox, bagulho que pra também é do desenhar. Twitter. Esse fantasmático Pois é. ainda possui É que ela não sabe muitas desenhar direito, né? características ectonuritas, mas ao que tudo indica, Aí a tá te parte colocando. humana é mais predominante. Afinal, além do corpo, Caraca, essa aí essa ficou forma massa, possui cara. um cabelo longo. Interessante observar que a capa do Pelo menos Olha não isso. mudaram fica em alguma o espécie rosto, né? de forma Se de tivesse vestido. deixado o rosto Agora, muito o normal, eu ia diamante ou achar a que é ruim. diamante, feito pelo Esse artista aí do ficou Twitter, escroto. Metal e Neon, apresenta um tipo de cabelo esculpido, uma característica Tá com os ombros que não nos é quadradões. mostrado nas fêmeas dos lá, né? Petrosapiens no Prime, embora não pareça ser algo impossível de acontecer. Afinal, o Tetrax do universo do Ben 23, por exemplo, possui um tipo de barba de cristal, o que pode nos indicar que eles podem Muito customizar esquisito. sua aparência esculpindo em cristais de seu É corpo. estranho, né? Agora, Não o tem tratê jeito. também feito por esse mesmo artista possui um padrão de corpo feminino, semelhante aos dos mecamorfos galvânicos femininos visto nos flashbacks de Omniverse. Pô, A diferença amassava, aqui velho. é que tem um padrão nas laterais do olho, Esse aí é padrão bom, que cara. aparentemente são para representar os cílios. Mas tem um erro nesse desenho que é bem interessante de observarmos, que é as cores. Esse Ultra T possui as cores verdes padrões do original, porém, como visto no Ultra T da Gwen 10 feito pelo Derek J. White, a transformação possui as mesmas cores do relógio, que é o rosa. Isso condiz mais com a versão do Ultra T do Shaktrix feita pelo artista chamado Bang, também do Twitter, onde as cores da transformação são as mesmas do relógio, como Pô, ocorre esse no aí tá caso bem da Gwen melhor. 10 e do Ben 23. Agora, outro muito interessante é o Blox feito pelo Komobi, que ao invés de possuir a estrutura corporal semelhante ao de Nem um sei que gorila, bicho que é como esse. é no original, aqui possui uma Esse estrutura é do humanoide Omniverse. e, claro, afeminada, Ah, onde faz sentido. curiosamente as partes de Lego do corpo dele formam uma espécie de vestido natural, com uma saia se formando ao redor de sua cintura, e seus ombros aparentemente também possuem um relevo maior, o que pode indicar que esse vestido também se estende pela parte superior do corpo da alienígena. Esse detalhe é muito interessante, pois Pô, mas pode isso aí é mostrar que o roupa- Shaktrix talvez não Porque tenha parece um ser bug do de próprio roupas que corpo. o Omnitrix do Então esses aliens sempre andam pelados clássico por aí. tinha, onde em alguns casos ele fazia aliens que precisavam de roupas ficarem pelados e os que não precisavam ficarem vestidos. No caso do Shaktrix, essa função funcionaria um pouco diferente, pois independente se a espécie culturalmente usa roupas ou não, o mais lógico de se pensar é que o Shaktrix geraria roupas que em primeiro lugar se encaixasse no corpo do alienígena híbrido gerado, e quem sabe que também fosse atraente para os padrões da espécie do portador, nesse caso os humanos. E por fim, o friagem do artista, que se chama Buff Rosp Asper. Esse friagem nos mostra o quanto o Shaktrix afeta o alien durante a hibridizagem, pois como sabemos, todos Esse aí não tá tão diferente são fêmeas, assim, tá? e como vemos nas séries, eles não têm nenhum padrão parecido com esse, que claramente é algo dos padrões femininos humanos, influenciado pelo DNA humano presente na Eu não alienígena. me lembro Pra como é que finalizar era no aqui, desenho. rapaziada, poderemos citar uma questão abordada no vídeo do Carnitrix. Essa EU poderia de alguma forma se encaixar no canone? E bom, primeiramente, obviamente, devido a tudo que eu apresentei aqui até o momento, isso não se adequaria de forma alguma à linha do tempo Prime. Porém, entretanto, bem diferente do caso do Carnitrix, onde não poderia se adequar nem ao multiverso, o Shaktrix a princípio poderia sim ser um universo alternativo, pois ele não infringe nenhuma regra ou contradiz nenhum conceito. Pô, eles deveriam universal fazer um da desenho franquia, disso, cara. apenas utilizando Não. as regras É. de Deveriam. uma forma É só aumentar um Não. pouco
É só aumentar um pouco a como é que se fala? A classificação indicativa do negócio Pouco? e fazer De livre porque, pra tipo assim, 18? não vai acontecer nada. Mas, Você cara, eles você tá poderiam sonhando muito alto. Não cara, sonha. esse desenho você vai falar que as pessoas não assistiriam esse desenho. Depende de que tipo de Esse pessoa que você tá desenho, não falando. importa, cara, esse desenho seria um sucesso. E Só eles pra estão você, né. perdendo tempo. diferente, pois Seria Você você duvida e mesmo? mais 2 punheteiros. Você duvida mesmo que as pessoas não assistiriam isso? Não Nem tô pela duvidando. curiosidade? Tô falando que isso Nem pela pela curiosidade curiosidade? seria tipo Cara, o Velma, né. As pessoas iam todo mundo ficar com medo, ia ver um episódio, e isso que ia fazer ficar 2 a temporadas. Velma é ruim. Esse aqui, Isso também, né. não, mas eu tô falando, os criadores originais lá, eles faziam uma história maneira. a História maneira hibridização de sobre isso. espécies já é um Eu conceito falo não, existente, eles tanto nos conseguiriam filhos de fazer, cara. encanadores como o Manny, a Halle, o Pierce e o realmente. Alan, quanto nas próprias fusões defeituosas feitas pelo Omnitrix protótipo Cara, o desenho e do as Ben 10 clássico é funcionais feitas magnífico. pelo Bi-Omnitrix. Já o conceito da Tem alguns mudança de episódios. sexo e gênero também é algo que já foi estabelecido anteriormente, com o Omnitrix possuindo uma função de troca de sexo, como confirmado pelo Dwayne McDuffie, e evidenciado em casos isolados como friagem. Porém, há um simples fator que prejudica e muito uma possível canonicidade do Shactrix, pois como confirmado pela criadora, esse bem, apesar das diferenças, passou por todos os mesmos eventos do Ben Prime, o que não seria possível no Omniverse original, pois contradiz muito dos eventos conhecidos envolvendo a guerra temporal, a guerra dos bens, etc. Porém, tirando essa questão, não teria muito do porquê o Shactrix não ser um canônico como um universo alternativo e uma possível Exatamente, série não tem mais porquê não 16 de ser. Ben 10. Bom, rapaziada, então Porra, tá finalizando vendo esse aí, vídeo ó? por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente Esse desenho seria um sucesso que eu inacreditável. traga aqui pro canal, e também não esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok. Com certeza, muito melhor que o Ben 10 Então é Reboot. isso, muito obrigado por assistir o vídeo Ah, mas e isso também é fácil, né. Com esse parâmetro, você tá de sacanagem, né. É. Esse Meu desenho Deus. seria um sucesso. Eu, com certeza, assistiria um episódio, porque eu não assisto mais nada hoje em dia.